Bom dia, irmãos. Uma alegria estar compartilhando a palavra de Deus, ainda que desta forma, através da tecnologia, de forma remota, mas graças a Deus que ainda temos como conversar a respeito da palavra juntos. Nós estamos na série do Sermão do Monte, versículo 5, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e eu tenho o trecho de Mateus 5, de 43 a 48, que diz o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela oportunidade de parar e estudar e ouvir a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja em todo o mundo e a Terceira Presbiteriana, em especial neste fim de semana. Permita, Senhor, que a gente seja obediente em tudo aos Teus preceitos. Traz alívio para o Teu povo, nós te pedimos. Traz, Senhor, sabedoria aos nossos governantes e permite, Pai, que esses tempos sejam encurtados, Pai. Nós te oramos confiados na Tua graça, no Teu amor, em nome de Jesus. Amém. O Sermão do Monte, como já deve ter sido falado muitas vezes, é um tipo de uma versão do Novo Testamento daquilo que aconteceu quando Moisés recebeu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Ele está aqui num monte perto de Jerusalém e ele recebe, aliás não recebe, ele passa para frente aquilo que ele recebeu do Pai, que é o ensino sobre o nosso comportamento debaixo da graça de Deus. Nesses dias em que em muitos lugares o imigrante está sendo demonizado, aqueles que não te apoiam são demonizados, em que todo mundo que pensa diferente é visto como um inimigo mortal, talvez essas palavras sejam bem relevantes. Jesus falou para amar o próximo e amar o inimigo. Ele começa dizendo, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. É isso que o Antigo Testamento diz? Não exatamente. O amar o próximo está lá no Antigo Testamento. Agora, odiar o seu inimigo, vamos ver de onde surgiu isso. Amar o próximo, como amar a si mesmo. Essa expressão, ou essa frase, amar o próximo, é lá de Levítico, capítulo 19, versículos 17 e 18, e que é uma série de preceitos, de cuidados que devem ser tomados com os seus irmãos, com aqueles que são seus patrícios, aqueles que moram perto de você, dentro da sua comunidade. Não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E em vários outros lugares o povo recebe essa ordem para cuidar do próximo e para amar como a si mesmo. Então, de onde vem essa expressão odiar o seu inimigo? Vocês ouviram dizer odeie o seu inimigo. Bom, diante desse ensino de amar o próximo,
alguns estudiosos lá atrás começaram a falar o seguinte: bom, isso se aplica, claro, ao povo de Deus, mas os de fora, aqueles que nós temos que nos resguardar da religião deles, aqueles que são diferentes de nós, aqueles que são estranhos, aqueles que trazem ideias estranhas para o meio do povo de Deus, esses nós devemos odiar. E eles acharam que tinham encontrado, de alguma forma, a justificativa na própria palavra, no próprio falar de Deus, de odiar o inimigo. Mas esse ensino não está ali na lei de Moisés e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Então, eles decidiram que amar o povo era o seu próprio povo. E o que não se aplica, então, ao meu povo deve ser o contrário, o ódio. Mas, um pouco, se você olhar direitinho alguns preceitos nessa lista que aparecem ali em Levítico 19, você vai ver que Deus deixou uma ordem muito clara. Quem estiver fazendo a sua colheita, seja de grão, seja de uvas, deveria permitir que o que caísse por descuido, o que ficasse no cantinho de um campo depois da colheita, qualquer cacho de uva que escorregasse e ficasse ali no chão, não era para ir lá buscar. Aquilo deveria ficar ali, porque desta forma, está ali, Levítico 19, os pobres, os judeus pobres, os vizinhos pobres, o pessoal do meu povo que tem necessidade, e o forasteiro, o estrangeiro, aquele que é de fora, aquele que é diferente, que está necessitado, está de passagem, com necessidade, ele pode parar ali e pegar aquele grão, pegar aquela uva e não passar fome. Esse é o ensinamento de Levítico 19. Cuidado com o pobre e com o estrangeiro. Outra coisa, havia uma regra de não discriminar contra os estrangeiros. O de fora, ele tinha que ser tratado e amado como um judeu, como os de casa. E havia, inclusive, regras sobre os inimigos. Por exemplo, tem uma regra que diz o seguinte, lá em Êxodo 23, 4 e 5. E quando você vê o boi do seu inimigo, ou o jumento do seu inimigo, está extraviado, se afastou, está perdido, escapou do campo, você deve cercar aquele animal, cuidar dele, trazê-lo para junto do seu dono. Ele é seu inimigo, mas você tem que trazer o animal dele de volta, como se ele fosse o seu parente. Olha que coisa. Ou seja, o princípio, esse princípio de amar os inimigos já está previsto aqui no Antigo Testamento. E se você olhar com muito cuidado, em Provérbios 25, 21, diz o seguinte: se o seu inimigo tiver fome, dê pão para ele. Se ele tiver sede, dê água para ele. Agora, alguns vão dizer assim, pois é, mas Israel não tratou assim todos os seus inimigos em todos os momentos. É verdade. Quando eles entraram na terra de Canaã, eles deveriam eliminar aqueles povos. Mas eles não estavam eliminando por ódio deles, não estavam eliminando por vingança deles. Eles estavam eliminando, eles estavam destruindo aquelas civilizações por ordem de Deus. Aquelas pessoas, aquelas nações, aqueles sistemas tinham se tornado inimigos de Deus. Eles tinham recusado todas as oportunidades que Deus tinha dado para eles. E o povo entra
para fazer, sob ordens de Deus, a eliminação dos cananeus, jebuseus e todos os outros que habitavam aquela terra. É uma situação singular e não tinha a ver com vingança, não tinha a ver com odiar os inimigos. Era combater aqueles que Deus mandou combater. Jesus ensina que o verdadeiro amor não é tanto um sentimento, mas é um trabalho prático, é um trabalho de humildade, é um trabalho sacrificial. O nosso inimigo quer nos fazer o mal, nós devemos fazer o bem para ele, para o nosso inimigo. Por quê? Quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Cristo morreu por nós. Ele se deu pelos seus inimigos. Em outro lugar diz, bendiga ao que te amaldiçoa. E aqui, orem pelos que perseguem vocês. Aqui nós temos uma série de passos práticos de como amar de fato o nosso inimigo. Teve um comentarista que disse, bom, Deus não me deu ordem de gostar do meu inimigo. Não, é amar. E esse amar é de forma prática. É você mostrar o amor de Deus para outra pessoa onde você, humanamente falando, não tem condições de gostar da pessoa. São duas coisas separadas. Gostar, amar. Amar é uma questão de você colocar em prática algumas ações que mostram o amor de Deus para aquela pessoa. E na medida que você começa esses passos, até a pessoa que fez mal para você, você pode passar a amar quem não tem nenhum amor, aliás, tem ódio por você. Olha que coisa interessante. Algumas medidas, alguns passos práticos sugeridos pelo nosso querido John Stott no seu comentário sobre o Sermão do Monte. Ele fala, em primeiro lugar, primeiro passo, não fazer alguma coisa errada, não fazer alguma medida pecaminosa contra outra pessoa. Primeiro passo. 2, não nos vingar. Ele me fez mal, eu vou fazer mal para ele para equilibrar as contas. Não faça isso. Não nos vingar. 3, diante de todo mal, eu devo ficar quieto, em silêncio. Eu devo me resguardar diante de absurdos que são falados. Tem um momento de ficar em silêncio. Paulo e Silas não falaram enquanto eles eram chicoteados e jogados na prisão. Eles ficaram calados diante da injustiça, diante do maltrato. 4, sofrer a injustiça. É melhor sofrer a injustiça do que querer revidar. 5, dar ao malfeitor mais do que ele exige. Jesus falou, se te der um tapa de um lado, vire a outra face. Leve mais um tapa. Se ele te tomar a capa, dá também a túnica. Se ele te forçar a andar 1 milha, ande mais 1 milha.
dê mais a ele do que ele toma de você. Sexto, esse é difícil, não odiar aquele que faz mal a nós. Esse é o sexto passo. Sétimo, agora vai ficar um pouco mais difícil, amá-lo. Não necessariamente gostar, mas amar. É demonstrar aquilo que Deus demonstrou por nós quando nós ainda éramos inimigos dele, quando ele deu Cristo por nós. Amar aquele que nos faz mal. 8. Fazer o bem àquela pessoa. Ele te prejudicou. Surge uma oportunidade para você prejudicá-lo. Em vez de prejudicá-lo, você faz o bem. Você oferece o que ele precisa. Você fala com ele que você está orando por ele. Você acha uma palavra boa para colocar para ele. Você faz o bem a ele. E número 9, suplicar a Deus a favor dele. A orar por aqueles que vos perseguem. Este é o 9º passo prático no tratar, na forma de amar os nossos inimigos. Você vai dizer, mas isso é muito difícil. Muito difícil. Agora, você também vai me dizer, talvez, mas você não sabe o que ele me prejudicou. Você não sabe como ele me fez mal. Deixa eu refrescar a sua memória. Pegaram Jesus, deitaram ele em cima daquela cruz, bateram uns pregos grosseiros nos seus punhos e nos seus pés. Levantaram aquela cruz. Jesus já tinha sofrido horas e horas, uma noite inteira, de maus tratos, humilhação, zombaria. E agora, pregado numa cruz, ele ora pelos que perseguem a ele. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus não cobra justiça, Jesus não mostra ódio, Jesus não reivindica seus direitos, mas como uma ovelha que vai ao matadouro, ele aceitou aquilo e ainda orou pelos que lhe faziam mal. Está entendendo? Por quê? Que nós, por mais que nós possamos sofrer, não compara com o que Jesus sofreu ali naquela cruz. E é esse amar os inimigos que é uma condição. Porque diz aqui a palavra, só assim que nós vamos nos tornar filhos do Pai que está nos céus. Olha que coisa. Nós temos que perdoar. E temos a famosa parábola do credor que não quis perdoar o seu servo um valor muito menor do que o valor que ele acabou de ser perdoado. E o Senhor chamou aquele servo de volta e jogou ele para dentro da prisão e disse, você só sai quando você tiver pago o último centavo. Se nós quisermos ser filho do Pai que está nos céus, nós temos que amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem, que nos maltratam. E observa bem o que fala aqui. Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos.
Um povo que desobedecesse não era para ter seca para eles, não era para ter falta de alimento, falta de recurso, o povo desobediente. Jesus está dizendo, olha, Deus faz brilhar o sol, o seu sol, Ele faz chover em cima dos justos e dos injustos. Ele mostra o seu amor para aqueles que lhe temem e aqueles que são contra Ele. Ele mostra a sua graça, o seu carinho, o seu cuidado para todos de forma igual. Nós também temos, como filhos do Pai, que mostrar amor, sim, pelos nossos irmãos chegados, queridos, os irmãos da igreja, de outras igrejas, mas também por aqueles que fazem o mal contra nós, seja no trabalho, na vizinhança, dentro da família. Nós temos que mostrar amor aos nossos inimigos, porque Deus mostra o seu amor mesmo fazendo o sol brilhar e a chuva vir sobre os justos e injustos. Nós precisamos mostrar o amor, porque nós fomos amados quando ainda éramos inimigos de Deus. E isso é demonstrado pelo fato de que Cristo morreu por nós, quando ainda a gente estava longe, fazendo tudo que desagradava a Deus, fazendo tudo que nos condenaria para sempre para fora da presença de Deus. Cristo morreu por nós. Esta é a mensagem de Mateus, finalzinho do capítulo 5. Que Deus nos abençoe e que a gente possa se reunir face a face, muito breve, quem sabe, de volta na nossa igreja. Um bom domingo.